Prepare seu coração. Você está prestes a embarcar em uma jornada que vai te fazer rir, chorar e acreditar que a vida sempre reserva surpresas incríveis para quem tem coragem de mudar. O despertador tocou às 5h45 da manhã, como todos os dias nos últimos 10 anos. Robson estendeu o braço mecanicamente, desligando o som estridente sem sequer abrir os olhos completamente. A cama king size, com lençóis de 1000 fios egípcios, estava impecavelmente arrumada do lado que ele não usava. Nunca usava. Aos 34 anos, Robson Cavalcante tinha tudo o que a sociedade define como sucesso. Sua cobertura na zona sul de Porto Alegre oferecia uma vista privilegiada do Guaíba, especialmente ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol pintavam a água de dourado e laranja. Mas ele nunca parava para admirar. Não havia tempo. Levantou-se com a precisão de um soldado, seguindo a rotina gravada em sua mente como um software. Banho de exatos 12 minutos, barba feita com cuidado, terno Armani, cinza escuro, um dos 15 que possuía, todos praticamente idênticos, gravata azul marinho, abotoaduras de prata, relógio suíço que custava mais do que muitas pessoas ganham em um ano. Enquanto o café expresso era preparado pela máquina italiana de última geração, Robson já estava com o tablet nas mãos, verificando e-mails que haviam chegado durante as poucas horas de sono. 37 mensagens, 14 delas marcadas como urgentes. Ele suspirou. Um som que ninguém nunca ouvia, uma manifestação silenciosa de um cansaço que ia muito além do físico. O café estava amargo, sempre estava, mas era forte, e era disso que ele precisava: força, energia, combustível para mais um dia de reuniões intermináveis, decisões que movimentavam milhões, problemas que nunca cessavam. Às 6h40 já estava no elevador privativo que descia direto para a garagem. A Mercedes-Benz preta o esperava, reluzente e imponente. Ao volante, seguiu pelo trânsito ainda moderado de Porto Alegre em direção ao escritório no bairro Moinhos de Vento. O rádio estava sintonizado em uma estação de notícias econômicas. Bolsa de valores, dólar, juros, números. Sempre números. No escritório, o espaço era minimalista e frio. Vidro, aço e concreto. Moderno, eficiente, desprovido de qualquer calor humano. Sua secretária, Carla, já estava lá, como sempre. Ela era competente, pontual e mantinha uma distância profissional impecável. Bom dia, senhor Cavalcante. O relatório trimestral está na sua mesa. A reunião com os investidores japoneses foi remarcada para as 10. E a senhora Patrícia ligou novamente. Robson fez uma careta imperceptível ao ouvir o último nome. Patrícia. Mais uma em uma longa lista de relacionamentos que começavam promissores e terminavam vazios. Ela era bonita, sofisticada, bem relacionada. Era exatamente o tipo de mulher que todos esperavam que ele namorasse. Mas após 3 meses, ele já sabia como aquela história terminaria, como todas as outras terminavam. Diga que estou em reunião, respondeu sem olhar para Carla. As horas se arrastavam e voavam simultaneamente. Reunião após reunião, ligação após ligação, contratos, negociações, conflitos, soluções, mais problemas. Um ciclo interminável que o deixava exausto, mas nunca satisfeito. Ao meio-dia, almoçou sozinho no próprio escritório. Salada de frango com quinoa, preparada por um serviço de entrega premium. Comida saudável, sem sabor, engolida mecanicamente, enquanto seus olhos percorriam planilhas e projeções. Nem se deu ao trabalho de usar prato. Comeu direto da embalagem, poupando os 2 minutos que levaria para servir. À tarde, durante uma videoconferência com clientes da Europa, Robson sentiu algo estranho, uma sensação que não conseguia nomear. Era como se uma voz sussurrasse no fundo de sua mente. É isso? É só isso? Piscou os olhos, tentando se concentrar no que o executivo francês estava dizendo sobre expansão de mercado, mas a sensação persistia. Uma inquietação, um vazio. Quando finalmente terminou o expediente, 10 horas depois de ter começado, voltou para a cobertura. O apartamento estava silencioso demais. Ligou a televisão apenas para ter algum ruído de fundo. Sentou-se no sofá de couro italiano, olhando sem ver para um programa qualquer. Seu celular vibrou. Patrícia. Novamente. Ela queria jantar.
Ir àquele restaurante novo que todos estavam comentando, ser vista com ele. Robson digitou uma resposta polida, mas firme, encerrando o relacionamento antes mesmo que ele tivesse realmente começado. Não era justo com ela continuar algo que ele sabia que não levaria a lugar algum. Levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade brilhava com milhares de luzes. Porto Alegre era bonita à noite, ele tinha que admitir, mas era uma beleza distante, inacessível, como tudo em sua vida. Robson tinha construído um império. 5 empresas bem-sucedidas em diferentes setores. Investimentos que lhe rendiam mais dinheiro do que conseguia gastar. Propriedades, carros, objetos de luxo. Mas enquanto olhava seu reflexo no vidro da janela, viu um homem que não reconhecia mais. Um estranho de olhos cansados e expressão dura. "Quando foi que eu me perdi?" Sussurrou para ninguém. Naquela noite, Robson mal conseguiu dormir. Rolava na cama, inquieto, perseguido por pensamentos que geralmente mantinha trancados em algum canto escuro de sua mente. Lembrou-se do jovem de 20 e poucos anos que era, cheio de sonhos e ambição, que queria conquistar o mundo. E tinha conquistado, mas no processo havia perdido algo essencial, havia perdido a si mesmo. Quando o despertador tocou na manhã seguinte, pela primeira vez em 10 anos, Robson apertou o botão de soneca e depois apertou novamente, e mais uma vez. Às 7h30, quando finalmente se levantou, sentiu algo diferente pulsando em seu peito. Não era exatamente coragem, era mais como desespero, um desespero silencioso que dizia: ou você muda agora, ou nunca mais terá a chance. Como um simples impulso matinal estava prestes a mudar completamente o rumo da vida de Robson. E o que ele estava prestes a descobrir sobre si mesmo em uma pequena cidade do interior gaúcho. Eram 9h15 da manhã de uma sexta-feira, quando Robson fez algo que nunca havia feito em toda sua carreira. Desligou o celular corporativo. Estava sentado em sua mesa, cercado por documentos que precisavam de sua assinatura urgente, com 3 reuniões agendadas para aquela manhã, quando simplesmente parou. Suas mãos congelaram sobre o teclado do computador. Seu cérebro, sempre tão eficiente em processar informações e tomar decisões rápidas, de repente se recusou a continuar. Carla entrou na sala com mais uma pilha de papéis. "Senhor Cavalcante, os relatórios financeiros que o senhor pediu..." "Cancela tudo." Ele a interrompeu. Ela piscou confusa. "Senhor? Todas as reuniões de hoje." "Cancela, remarca, inventa uma desculpa. Não me importa. Mas a reunião com os coreanos? Eles vieram especialmente de Seul para..." "Carla." Sua voz era firme, mas não ríspida. "Eu preciso de um dia para mim. Você consegue me dar isso?" A secretária o olhou por um longo momento, e Robson percebeu que ela estava vendo algo em seu rosto que a preocupava. Talvez desespero, talvez exaustão, talvez apenas a verdade nua e crua de um homem à beira de um colapso silencioso. "Sim, senhor. Eu cuido de tudo." 15 minutos depois, Robson estava na garagem. Passou pela Mercedes e foi direto para o carro que raramente usava. Um Porsche 911 prata, feito para estradas abertas e velocidade. Comprou aquele carro 3 anos atrás, em um raro momento de indulgência pessoal, mas quase nunca o tirava da garagem. Para quê? Não havia tempo, não havia lugar para ir. Mas naquele momento, enquanto ligava o motor e ouvia o ronco potente do propulsor, Robson sentiu algo que não sentia há anos. Expectativa. Saiu da garagem sem destino. Literalmente. Não tinha ideia de para onde ia. Apenas dirigiu. Passou pela avenida principal, pegou a estrada que levava para fora da cidade. O GPS perguntava insistentemente para onde ele queria ir, mas ele ignorou. Não queria um destino. Queria um escape. A cidade foi ficando para trás. Os prédios deram lugar a casas menores, depois a campos abertos. O trânsito caótico se transformou em rodovia quase vazia. O ar, mesmo através das janelas fechadas do carro, parecia mais limpo. Robson baixou os vidros. O vento bagunçou seus cabelos sempre perfeitamente penteados. Ele não se importou. De fato, gostou. Era como se cada quilômetro que se afastava de Porto Alegre fosse uma camada de armadura sendo removida. Passou por Viamão, depois por pequenas cidades cujos nomes mal registrou. Itati, Morrinhos do Sul, Santo Antônio da Patrulha,
lugares que existiam no mapa, mas que para ele sempre foram apenas palavras. Agora, vendo-os através da janela do carro, percebia que eram mundos completos, com suas próprias histórias, suas próprias vidas. Parou em um posto de gasolina, em uma cidadezinha cujo nome não viu. Um senhor de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor o atendeu. "Bom dia, vai encher o tanque?" Robson assentiu, saindo do carro para esticar as pernas. O posto era simples, meio antigo, com 2 bombas apenas. Nada como os postos modernos de Porto Alegre. Mas havia algo reconfortante naquela simplicidade. "Não é daqui, né?" perguntou o frentista, chamado Pedro, segundo o crachá surrado em seu macacão. "Esse carro não passa despercebido por aqui." "De Porto Alegre", respondeu Robson. "Só, dirigindo." Seu Pedro assentiu com a sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. "Às vezes a gente precisa andar sem rumo para achar o caminho certo. Meu pai costumava dizer isso." Aquelas palavras simples atingiram Robson com força inesperada. Pagou pelo combustível. Agradeceu e voltou para a estrada. Conforme dirigia, observava a paisagem com atenção renovada. Campos verdes se estendiam até o horizonte, pontilhados por casas espaçadas e gado pastando tranquilamente. O céu era mais azul do que se lembrava de ter visto. Ou talvez ele simplesmente nunca tivesse parado para olhar. Passou por uma pequena vila, onde crianças brincavam de bola na rua. Ninguém buzinou para que saíssem do caminho. Os moradores simplesmente paravam, esperavam, acenavam. Robson achou aquilo estranho e bonito. Eram quase 3 da tarde quando começou a sentir fome. Viu uma placa indicando um restaurante chamado Dona Benedita. A fachada amarela e acolhedora parecia convidativa. Estacionou e entrou. O lugar era simples, mas limpo. Mesas de madeira com toalhas xadrez, cheiro maravilhoso de comida caseira. Uma senhora rechonchuda e sorridente veio recebê-lo. "Boa tarde, meu filho. Hoje temos galinhada, carreteiro e bife acebolado com arroz e feijão." "O que vai ser?" "Galinhada", escolheu Robson, nem sabendo direito o que era, mas atraído pelo aroma. Enquanto esperava, observou o ambiente. Havia umas 5 mesas ocupadas. Pessoas conversavam animadamente, riam, pareciam se conhecer. Era tão diferente dos restaurantes sofisticados de Porto Alegre, onde todos sussurravam discretamente, preocupados em manter as aparências. A comida chegou fumegante, e era deliciosa. Simples, caseira, feita com carinho. Robson comeu devagar, saboreando cada garfada. Quando foi a última vez que realmente saboreou uma refeição? Dona Benedita veio até sua mesa. "E aí, gostou?" "Está maravilhoso. A senhora cozinha muito bem." Ela sorriu radiante. 60 anos fazendo comida com amor, meu filho. É o segredo. Você não é daqui, né?" "Não. Porto Alegre." "Ah, a cidade grande." Ela balançou a cabeça. "Deve ser corrido por lá. Já pensou em ficar um tempo por aqui? A pousada da Terezinha tem vaga. Lugar tranquilo para descansar a cabeça." Robson não tinha planejado, mas de repente a ideia pareceu perfeita. "Onde fica essa pousada?" 1 hora depois, estava instalado em um quarto simples, mas aconchegante da pousada Vale Verde. Nada de televisão de plasma ou ar-condicionado digital. Apenas uma cama de casal com colcha de crochê, uma janela com cortinas de tecido florido e vista para um jardim cheio de árvores. Deitou-se na cama e pela primeira vez em anos simplesmente ficou ali, sem celular, sem laptop, sem obrigações. Só ele, o som dos pássaros lá fora e uma paz que há muito não conhecia. Fechou os olhos e, sem perceber, dormiu. Quando acordou, já era fim de tarde. O sol se punha em tons de laranja e rosa. Levantou-se e saiu para caminhar. A cidadezinha era como um quadro. Casas coloridas, ruas de paralelepípedo, praça central com igreja e bancos de madeira. Pessoas caminhavam devagar, cumprimentavam umas às outras. Crianças brincavam. Cachorros vagavam livremente. Robson sentou-se em um banco da praça e simplesmente observou. Viu um casal de idosos de mãos dadas. Viu uma mãe empurrando um carrinho de bebê enquanto conversava com uma amiga. Viu adolescentes rindo alto enquanto comiam pipoca. Vida. Aquilo era vida. Vida real, autêntica, sem filtros ou performances. Algo dentro dele começou a se mexer, como uma semente há muito adormecida que finalmente recebia água e luz. Mas Robson ainda não sabia que a verdadeira transformação começaria no dia seguinte, em uma estrada de terra, com um pneu furado e uma jovem de olhos gentis
que mudaria tudo. Robson acordou naturalmente pela primeira vez em anos, sem despertador, sem alarmes, apenas o canto dos pássaros e a luz suave entrando pela janela. Eram 7h30. Ele esticou o corpo na cama, sentindo-se descansado de uma forma que não lembrava ter experimentado antes. Tomou café da manhã na pousada, pão caseiro quentinho, geleia de fruta feita pela própria Terezinha, café passado na hora. Simples, perfeito. "Vai ficar mais dias, moço?" perguntou a dona da pousada, uma senhora simpática de uns 60 anos. "Não sei ainda", respondeu Robson honestamente. "Estou decidindo." Ela sorriu como se entendesse mais do que ele estava dizendo. "Às vezes a gente precisa de um tempo sem decisões. Só ser." Após o café, Robson decidiu explorar mais a região. Entrou no Porsche e seguiu pela estrada principal que levava para fora da cidade. A placa dizia Estrada da Colina, 8 quilômetros. Algo naquele nome o atraiu. A estrada, inicialmente asfaltada, logo se transformou em terra batida. Robson reduziu a velocidade, admirando a paisagem. Campos verdes ondulantes, cerca de arame farpado, vacas pastando tranquilamente. Havia uma beleza crua e honesta naquilo tudo. Subiu por uma elevação suave e, ao chegar ao topo, teve que parar o carro. A vista era de tirar o fôlego. Dali, podia ver toda a região, os campos, a cidadezinha ao longe, montanhas no horizonte, o céu imenso e azul. Saiu do carro e ficou ali, parado, apenas respirando. O ar cheirava a capim e terra. Não havia barulho além do vento nas árvores e o canto de algum pássaro distante. Era nesse momento de paz absoluta que seu celular corporativo, que havia deixado guardado mas ligado no porta-luvas, começou a vibrar freneticamente. 23 ligações perdidas. 56 mensagens. Robson olhou para ele com uma mistura de culpa e aversão. Aquele aparelho representava tudo de que estava tentando fugir. Guardou-o novamente e voltou ao carro. "Só mais um dia", disse a si mesmo. "Só preciso de mais um dia." Continuou dirigindo pela estrada de terra sem destino específico. A estrada subia e descia suavemente, serpenteando pela paisagem. Robson se permitia ir devagar, apreciando cada momento. Foi em uma curva mais acentuada, com o sol já alto no céu, que aconteceu. Pá! O barulho foi alto e inconfundível. Um estouro seguido pelo som de ar escapando rapidamente. Robson sentiu o carro puxar para o lado direito. Maldição! Pneu furado. Conseguiu parar o carro no acostamento com segurança. Desceu e confirmou. O pneu traseiro direito estava completamente vazio, a lateral rasgada provavelmente por alguma pedra afiada na estrada. Robson olhou ao redor. Estava no meio do nada. Nem sinal de celular. Testou o telefone e confirmou. 0 barras. Ótimo. Perfeito. Abriu o porta-malas e encontrou o estepe, o macaco hidráulico e as ferramentas. Olhou para aquilo tudo como quem olha para equipamento alienígena. Teoricamente sabia o que fazer. Já havia visto outras pessoas trocando pneus, mas ele mesmo nunca havia precisado. Sempre havia alguém para fazer isso por ele. Tirou o paletó. Esquecera que ainda vestia roupa social, embora sem gravata. Arregaçou as mangas da camisa e começou a tentar. O macaco hidráulico era um mistério. Onde exatamente devia colocá-lo? Como funcionava aquela alavanca? Estava suado e frustrado, com as mãos sujas de graxa, quando ouviu um som ao longe. Alguém cantarolando. Levantou a cabeça e viu descendo a colina de bicicleta uma jovem. Olivia havia acordado naquela manhã com um pressentimento estranho. Não conseguiria explicar se alguém perguntasse, mas era como se o ar estivesse carregado de possibilidade. Algo ia acontecer. Algo importante. Tinha terminado seu turno no mercadinho da Dona Lourdes mais cedo naquele sábado. Com a tarde livre e o dia lindo, decidiu fazer o que mais amava, pedalar até a colina do Mirante. Era seu lugar favorito no mundo. De lá conseguia ver tudo. Sua cidadezinha, os campos onde brincou quando criança, o horizonte infinito que às vezes a fazia sonhar com lugares distantes. Subiu pedalando tranquilamente, cantarolando uma música que havia ouvido no rádio. O vento brincava com seus cabelos castanhos soltos. Vestia um vestido simples de algodão florido, daqueles que sua mãe costurava, e sandálias confortáveis. No cestinho da bicicleta, levava uma garrafa de água e um livro. Planejava ficar na colina por algumas horas, lendo e só apreciando o dia. Quando chegou ao topo, viu o carro.
Um Porsche prata, parado no acostamento, completamente fora de lugar naquela estrada rural. E um homem, alto de camisa social e calça de alfaiataria, claramente não acostumado com trabalho manual, tentando descobrir como usar um macaco hidráulico. Olivia não hesitou. Era assim que havia sido criada. Vendo alguém em dificuldade, você ajuda, simples assim. Desceu da bicicleta e caminhou até ele. Oi, tudo bem? Está precisando de ajuda? O homem levantou a cabeça bruscamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Olivia teve que segurar um sorriso. Ele estava claramente constrangido, mãos sujas, camisa desarrumada, expressão de pura frustração. Mas então seus olhos se encontraram e algo estranho aconteceu. Robson ficou sem palavras. Não era apenas porque ela era bonita, embora fosse, com aqueles olhos expressivos e sorriso genuíno. Era algo mais. Era a naturalidade, a ausência completa de julgamento em seu olhar. A forma como oferecia ajuda, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, o pneu furou e eu, honestamente, não faço ideia de como trocar. Olivia sorriu mais abertamente. Sem problema. Meu pai me ensinou quando eu tinha 12 anos. Vou te ajudar. Ela se aproximou, avaliou a situação com um olhar experiente e, com movimentos seguros, começou a trabalhar. Posicionou o macaco no lugar certo, mostrou a ele como operar a alavanca, explicou cada passo enquanto trabalhava. Robson observava fascinado, não apenas pela habilidade dela, embora fosse impressionante vê-la manusear as ferramentas com tanta naturalidade, mas pela atitude. Ela não estava tentando impressionar, não estava esperando recompensa, estava apenas ajudando. Você é dessa região? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Nasci e me criei aqui, respondeu ela enquanto afrouxava os parafusos. Na cidade lá embaixo. E você claramente não é. Porto Alegre. Longe de casa. Ela fez uma pausa, olhou para ele com aqueles olhos que pareciam ver mais do que deveriam. Fugindo de alguma coisa? A pergunta o pegou desprevenido. Não pela falta de tato. Havia algo na forma como ela perguntou, com curiosidade genuína e não julgamento, que o fez querer responder honestamente. Acho que sim. Do meu próprio mundo, talvez. De tudo que construí, mas que não me faz feliz. Olivia parou de trabalhar por um momento e o olhou nos olhos. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar. Meu avô costumava dizer isso. Continuou trocando o pneu e eles conversaram. Robson contou um pouco sobre sua vida, os negócios, a pressão, o vazio. Olivia ouvia sem interromper, assentindo ocasionalmente. E você? Perguntou ele. Nunca pensou em sair daqui? Ir para a cidade grande? Ela sorriu. Já pensei, mas percebi que felicidade não está no lugar onde você está, mas em como você vive onde está. Essa é minha casa. Essas são minhas pessoas. Não é que eu esteja presa, é que escolhi ficar. Aquilo atingiu Robson como um soco. A ideia de alguém escolhendo simplicidade, escolhendo ficar em um lugar pequeno por valores e não por falta de opções, era quase revolucionária para alguém que passara a vida inteira perseguindo sempre mais. Pronto, anunciou Olivia, levantando-se e limpando as mãos em um pano que pegou de sua bicicleta. O pneu está trocado. Só vai devagar até chegar em algum lugar onde possa consertar o outro. Robson não queria que aquele encontro terminasse. Havia algo naquela moça. Sua naturalidade, sua sabedoria simples, a paz que ela emanava, que ele queria entender melhor. Eu não sei como agradecer. Você me salvou. Não precisa agradecer. Por aqui a gente se ajuda. Deixa eu te pagar alguma coisa. Ou pelo menos te levar em algum lugar. Sua bicicleta cabe no carro. Ela riu. E aquele som era a coisa mais genuína que Robson havia ouvido em anos. Não precisa me pagar. Mas se você está procurando onde dormir ou comer, tem a pousada da Terezinha e o restaurante da Dona Benedita na cidade. Já estou na pousada. Melhor café da manhã que tive em muito tempo. Então você já está descobrindo os tesouros por aqui. Ela pegou a bicicleta, preparando-se para ir embora. Espera, disse Robson impulsivamente. Qual é seu nome? Eu sou Robson. Olivia, respondeu ela, estendendo a mão. Quando se cumprimentaram, Robson sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Pelo olhar dela, ela também sentiu. Olivia, eu sei que isso vai soar estranho, mas posso te ver de novo? Não quero que esse encontro termine aqui. Ela ficou em silêncio por um momento, e Robson viu a luta interna refletida em seu rosto.
Cuidado contra curiosidade. Prudência contra possibilidade. Trabalho no mercadinho da Dona Lourdes todas as manhãs. É a única mercearia da cidade. Não tem como errar. Então até amanhã, Olivia. Até amanhã, Robson. Ela montou na bicicleta e pedalou colina abaixo. Robson ficou parado, observando até ela desaparecer, com o coração batendo de uma forma que não batia há anos. Aquele encontro casual em uma estrada de terra mudaria para sempre duas vidas. Mas quão difícil seria unir dois mundos tão diferentes. E o que Robson estava disposto a sacrificar pelo que havia acabado de encontrar? Olivia pedalou até em casa com o coração acelerado, de uma forma que não conseguia compreender completamente. Algo naquele homem, Robson, havia tocado algo dentro dela. Não era apenas o fato de ele ser bonito, embora fosse de um jeito meio cansado e vulnerável. Era outra coisa. A honestidade crua em seus olhos quando falou sobre fugir de si mesmo. A forma como a olhou, realmente olhou, como se a visse de verdade. Sua casa ficava na rua principal da pequena cidade, uma construção simples de tijolos pintados de branco com janelas azuis. O jardim da frente era o orgulho de sua mãe. Rosas, gérberas, hortênsias e girassóis cresciam em profusão vibrante. "Lia, onde você estava?" chamou Dona Terezinha da cozinha quando a ouviu entrar. "O almoço já está quase pronto. Fui até a colina, mãe. O dia estava tão bonito." Seu Mário estava na varanda consertando um banco de madeira. Levantou os olhos quando ela passou. "Tudo bem, filha? Você parece diferente." "Estou bem, pai." Mas Olivia sabia que não podia esconder nada dos pais. Eles a conheciam bem demais. Durante o almoço, arroz, feijão, bife acebolado e salada de alface do próprio quintal, Dona Terezinha a observava com aquele olhar maternal que tudo vê. "Aconteceu alguma coisa hoje?" Olivia suspirou. "Ajudei um homem na estrada, o pneu dele tinha furado." "E?" insistiu a mãe. "E ele era de Porto Alegre. Estava perdido, acho. Não literalmente, mas por dentro." Seu Mário franziu a testa. "Homem da cidade grande. Cuidado, Olivia. Esses tipos passam por aqui, se divertem com as moças do interior e depois vão embora." "Pai", protestou Olivia, "não foi assim. Ele foi respeitoso, gentil. Só parecia alguém que precisava de ajuda." Dona Terezinha tocou o braço do marido. "Deixa a menina, Mário. Nem todo mundo é ruim só porque vem da cidade." Mas seu Mário resmungou algo ininteligível e voltou à comida. À noite, Olivia ficou muito tempo acordada, deitada na cama, olhando para o teto. Pensava em Robson, na tristeza profunda que viu em seus olhos mesmo quando ele sorriu, na forma como segurou sua mão quando se despediram, como se estivesse se agarrando a uma tábua de salvação. "Deus", sussurrou para a escuridão, "se há um propósito nesse encontro, mostra para mim, e me dá sabedoria para saber o que fazer." Robson voltou para a pousada com a mente fervilhando. Jantar no restaurante da Dona Benedita, que fez questão de lhe servir a porção mais generosa de sua famosa feijoada, mas mal conseguiu apreciar. Seus pensamentos estavam com Olivia. Não conseguia parar de pensar nela. Não era apenas atração física, embora houvesse isso também. Era algo mais profundo. A forma como ela o fez sentir, como se pudesse respirar pela primeira vez em anos. Como se na presença dela pudesse ser apenas Robson, não o empresário, não o milionário, apenas ele. Tentou dormir, mas ficou rolando na cama. Finalmente, pegou o celular corporativo que havia estado ignorando. Eram agora 142 mensagens, 27 ligações perdidas. Leu algumas das mensagens. Carla estava em pânico. Os sócios queriam saber onde ele estava. Clientes exigiam respostas. "Que se danem", murmurou, guardando o celular novamente. Pela primeira vez na vida, Robson Cavalcante estava colocando algo, alguém, acima de seus negócios. E a sensação era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, um domingo, Robson acordou mais cedo do que pretendia. A ansiedade de ver Olivia novamente não o deixava dormir. Tomou café na pousada, vestiu roupas mais casuais que havia comprado na véspera em uma pequena loja da cidade, uma calça jeans e uma camisa polo simples. Nada de roupas de grife. Queria parecer normal. O mercadinho da Dona Lourdes ficava a 2 quadras da praça central. Era uma construção antiga, mas bem cuidada, com prateleiras de madeira
e aquele cheiro característico de estabelecimentos antigos, uma mistura de produtos diversos, madeira envelhecida e limpeza. Quando entrou, uma senhora baixinha e rechonchuda veio recebê-lo. Dona Lourdes presumiu. Bom dia, posso ajudar? Bom dia. Eu queria falar com a Olívia, se possível. Os olhos da senhora se estreitaram ligeiramente, avaliando-o. A Olívia está no estoque. Você é o moço do carro caro que ela ajudou ontem? Notícias viajam rápido em cidade pequena, pensou Robson. Sim, sou eu. Ela me salvou ontem. Dona Lourdes o estudou por um longo momento. Olha, moço, não sei quem você é ou o que quer, mas a Olívia é como uma filha para mim. Todo mundo aqui gosta dela. Então, se suas intenções não forem boas... São, interrompeu Robson rapidamente. Minhas intenções são boas. Eu só queria vê-la de novo, conversar. A expressão da senhora amoleceu um pouco. Tá bom, vou chamá-la. Mas estou de olho, viu? Minutos depois, Olívia apareceu da porta dos fundos. Vestia um vestido simples verde-água, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Quando viu Robson, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração dele pular. Você veio. Eu disse que viria. Eles ficaram ali, parados, apenas se olhando, até que Dona Lourdes pigarreou alto. Lia, você pode sair um pouco se quiser. Está tranquilo aqui. Tem certeza, Dona Lourdes? Tenho, vai. Mas volte para o almoço, que sua mãe vai ficar preocupada. Saíram do mercadinho juntos, caminhando lado a lado pela rua de paralelepípedo. Era uma manhã linda. Sol brilhante, mas não quente demais. Céu azul sem uma nuvem. Quer que eu te mostre a cidade? Ofereceu Olívia. Adoraria. Durante as próximas 2 horas, Olívia foi sua guia por aquele mundo pequeno, mas rico. Mostrou a igreja centenária onde foi batizada, a praça onde aconteciam as festas juninas, a escola onde estudou, o parque com os balanços onde brincava quando criança, e em cada lugar cumprimentava pessoas. Todos a conheciam. Bom dia, Olívia. Oi, Lia. Como está sua mãe, querida? E sempre olhavam curiosamente para Robson, o estranho que caminhava ao lado dela. Robson observava tudo com um misto de admiração e melancolia. Aquilo era comunidade de verdade, conexões reais, o oposto completo de sua vida em Porto Alegre, onde podia passar semanas sem falar com seus vizinhos de apartamento. Deve ser bom, disse ele enquanto sentavam em um banco à sombra de uma árvore frondosa, ter todo esse senso de pertencimento. É, concordou Olívia, mas também tem desvantagens. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Não tem privacidade. Às vezes, sinto que não posso cometer erros porque a cidade inteira vai saber. Ela sorriu. Por exemplo, todo mundo já sabe sobre você. Até amanhã metade da cidade vai estar especulando sobre quem é o homem do carro caro que está passando tempo comigo. Isso te incomoda? Não. Ela o olhou diretamente. Deveria? Não quero causar problemas para você. Você não vai causar. A menos que suas intenções sejam ruins como a Dona Lourdes estava preocupada. Robson virou-se completamente para ela, sua expressão séria. Olívia, não sei exatamente o que estou fazendo aqui. Não sei o que estou procurando. Mas sei que quando estou com você, sinto algo que não sentia há anos. Paz, como se finalmente pudesse parar de correr. Olívia sentiu o coração acelerar. Havia sinceridade crua naquelas palavras, mas também havia perigo. Ela sabia disso. Ele era de um mundo completamente diferente. Rico, sofisticado, urbano. E ela, uma simples moça do interior que nunca sequer saiu do Rio Grande do Sul. Você vai voltar para Porto Alegre, disse ela suavemente. Sua vida está lá. Seus negócios, suas responsabilidades. E eu vou ficar aqui porque minha vida está aqui. E se houvesse uma forma de conectar os dois mundos? Robson, ela hesitou. Olha, eu mal te conheço. Você mal me conhece. Como podemos estar falando sobre isso? Ele riu um som sem humor. Você tem razão, é loucura. Nos conhecemos há menos de 24 horas. Mas sabe o que mais é loucura? Passei os últimos 10 anos construindo uma vida perfeita no papel e me sentindo vazio por dentro. Aí passo 2 horas com você e me sinto mais vivo do que me senti na última década. Isso não é amor, disse Olívia gentilmente. É escape. Você está fugindo da sua vida e projetando expectativas em mim. As palavras dela eram sensatas, maduras, mas Robson sacudiu a cabeça. Talvez você tenha razão, mas também talvez seja mais do que isso. E eu gostaria de descobrir, se você deixar. Olívia ficou em silêncio, lutando consigo mesma.
A parte racional dizia para ser cautelosa, para proteger seu coração. Mas outra parte, aquela que ainda acreditava em contos de fadas, em encontros do destino, em amor à primeira vista, queria dizer sim. Você fica até quando? Perguntou finalmente. Preciso voltar amanhã. Tenho compromissos na segunda-feira que não posso cancelar. Então temos hoje. Temos hoje, repetiu ele. E naquele domingo ensolarado, Robson e Olivia começaram a tecer os primeiros fios de uma conexão que desafiaria tudo o que pensavam saber sobre amor, sobre vida, sobre quem realmente eram. Mas será que um único dia seria suficiente para mudar o curso de duas vidas? Ou seria apenas o começo de algo muito maior e mais complicado do que qualquer um deles poderia imaginar? Olivia levou Robson até a colina onde haviam se conhecido no dia anterior. Dessa vez ela estava no banco do passageiro do Porsche, um contraste surreal com sua simplicidade, mas que de alguma forma parecia certo. Quando chegaram ao topo e saíram do carro, a vista era ainda mais impressionante sob o sol do meio-dia. Olivia estendeu uma manta velha que havia trazido e se sentaram ali, lado a lado, olhando para o horizonte. Conte-me sobre você de verdade, pediu Olivia. Não o empresário, não o milionário, só Robson. E ele contou. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, Robson abriu seu coração completamente. Falou sobre o menino que perdeu o pai aos 15 anos e teve que se tornar homem rápido demais, sobre como a necessidade de sustentar a mãe e a irmã mais nova o transformou em alguém obcecado por sucesso financeiro, sobre como cada conquista empresarial preenchia o vazio por um momento, mas depois o deixava ainda mais oco. Eu tenho uma irmã, disse ele, a voz embargada. A Júlia. Tem 28 anos agora. Mora em São Paulo. Casada, 2 filhos. E eu mal a conheço. Mal conheço meus sobrinhos, porque nunca tenho tempo. Sempre tenho um negócio mais importante. Uma reunião que não pode ser adiada. Você sente falta dela? Sinto falta da ideia dela. Da ideia de ter família, de pertencer a algo maior que minha conta bancária. Ele riu amargamente. É patético, não é? Ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo. Olivia pegou a mão dele. Não é patético, é humano. Você só perdeu o caminho, mas caminhos podem ser encontrados de novo. Então foi a vez dela contar sua história, sobre crescer naquela cidadezinha, filha de pais amorosos, mas simples, sobre os sonhos que teve quando adolescente, conhecer o mundo, fazer faculdade, ter aventuras, e sobre como gradualmente aprendeu a valorizar o que tinha, em vez de lamentar o que não tinha. Mas às vezes, confessou ela vulnerável, eu me pergunto se resignação e contentamento são a mesma coisa. Se eu realmente escolhi ficar ou se só tive medo de partir. O que te faria partir? Ela pensou por um longo momento. Algo que valesse a pena deixar isso tudo para trás. Não dinheiro, não aventura vazia, mas propósito, amor, algo real. Ficaram em silêncio, cada um perdido em pensamentos. O vento soprava suavemente, trazendo cheiro de campo e liberdade. Olivia, disse Robson finalmente, virando-se para olhá-la. Eu sei que isso é insano. Nos conhecemos há um dia, mas eu não quero que isso termine aqui. Quero continuar te vendo, te conhecendo, explorando o que poderia ser isso entre nós. E como funcionaria? Porto Alegre e aqui são mundos diferentes. Eu volto, todo fim de semana, se você deixar. E você pode me visitar lá também, conhecer meu mundo. Aí a gente descobre juntos de se tem um caminho que funcione para os dois. Olivia olhou para ele, estudando seu rosto. Via sinceridade ali. Mas também via medo. Medo dela dizer não. Medo de se abrir e ser rejeitado. Está bem, disse ela suavemente. Vamos tentar. Devagar. Sem promessas que não podemos cumprir. Apenas vamos ver aonde isso nos leva. O sorriso que iluminou o rosto dele foi a coisa mais bonita que Olivia já tinha visto. Passaram o resto do dia juntos. Almoçaram na casa dos pais de Olivia. E Robson teve seu primeiro encontro com seu Mário e Dona Terezinha. A casa era simples, mas acolhedora. Cheia de fotos de família, cortinas de crochê, móveis antigos mas bem cuidados. O oposto completo do apartamento minimalista e frio de Robson. Seu Mário foi cauteloso, medindo cada palavra de Robson, procurando falhas. Mas Dona Terezinha, mais intuitiva, via algo mais.
Você tem olhos cansados, meu filho, disse ela enquanto servia arroz e feijão. Olhos de quem carrega peso grande. Tenho carregado, sim, admitiu Robson. Mas hoje me sinto mais leve. Ela olhou para Olivia, depois para ele e sorriu. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho no momento certo. Fica aberto para o que Ele pode estar querendo te ensinar. O almoço foi uma experiência reveladora para Robson. A comida era simples: arroz, feijão, frango ensopado, salada, mas feita com carinho. E a conversa fluía naturalmente. Seu Mário contou histórias sobre a fazenda onde trabalhava. Dona Terezinha falou sobre seu grupo de artesanato. Olivia contribuía aqui e ali, e Robson só escutava, absorvendo aquele calor familiar que nunca teve. Quando se despediu ao final da tarde, Dona Terezinha o abraçou forte. Você é bem-vindo aqui sempre, Robson. Cuida do seu coração e do dela. Na pousada naquela noite, Robson não conseguia parar de sorrir. Olivia havia concordado em vê-lo novamente. Havia concordado em dar uma chance ao impossível. Pegou o celular e, pela primeira vez em 2 dias, olhou realmente para as mensagens. Havia urgências, sim, mas percebeu algo. O mundo não tinha acabado sem ele. Os sócios haviam resolvido problemas. A equipe havia dado conta. A vida havia continuado. Talvez ele não fosse tão indispensável quanto pensava. E enquanto Robson fazia as malas para voltar a Porto Alegre na segunda de manhã, uma certeza crescia em seu peito. Aquele não era o fim, era apenas o começo. Mas começar algo novo significaria confrontar tudo o que havia construído na vida. Ele estava pronto para isso, e Olivia estaria pronta para entrar em um mundo tão diferente do dela. Segunda-feira chegou fria e cinzenta em Porto Alegre. Robson entrou no escritório às 9 da manhã, 3 horas mais tarde que seu horário habitual. Carla quase caiu da cadeira quando o viu. Senhor Cavalcante, graças a Deus. Estávamos todos preocupados. O senhor estava doente? Não, Carla. Só precisava de um tempo. Ele caminhou até sua sala. Pode pedir para os sócios virem aqui em 15 minutos? Quando Fernando e Ricardo entraram, seus 2 sócios principais encontraram um Robson diferente, mais relaxado, sem aquela tensão permanente nos ombros. Onde diabos você estava? Explodiu Ricardo. Cancelou reuniões importantíssimas. O negócio com os coreanos quase foi pro ralo. Mas não foi, respondeu Robson calmamente. Vocês resolveram. Como sempre podem resolver quando confio em vocês. Fernando, mais observador, estreitou os olhos. O que aconteceu com você? Robson recostou-se na cadeira. Tive uma revelação sobre prioridades, sobre o que realmente importa e sobre como tenho gerenciado, ou não gerenciado, minha própria vida. Robson, você está falando como se tivesse tido algum tipo de crise existencial, disse Ricardo preocupado. Talvez tenha tido, mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Ele se inclinou para a frente. Escutem, eu fundei essas empresas. Trabalhei como um condenado para construir tudo isso, mas no processo esqueci de viver, e isso vai mudar. Nos dias seguintes, Robson implementou mudanças radicais. Contratou um CEO operacional para gerenciar o dia a dia das empresas principais. Delegou autoridade real, não apenas aparente, para seus executivos. Reduziu suas horas de trabalho de 12 para 8 por dia. Estabeleceu limites claros. Sem e-mails depois das 7 da noite, sem trabalho nos fins de semana, exceto emergências reais. A equipe estava chocada. Os sócios estavam céticos, mas Robson estava determinado. E todas as noites religiosamente ligava para Olivia. Do outro lado da linha, na pequena cidade do interior, Olivia também estava passando por suas próprias transformações. A cidade inteira estava fervilhando com fofocas sobre o namorado rico da Olivia. Dona Lourdes a bombardeava com perguntas. As amigas queriam saber tudo. Até o padre a parou na rua para ter uma conversinha sobre tomar decisões sensatas. Mãe, disse ela uma noite frustrada, por que todo mundo acha que não sei cuidar de mim mesma? Dona Terezinha estava tricotando na varanda. Não é que achem isso, filha. É que te amam e querem te proteger. Você nunca namorou sério. Nunca saiu dessa cidade. E, de repente, aparece um homem da capital, rico, de outro mundo. É natural que as pessoas se preocupem. Mas eu me preocupo também, explodiu Olivia. Você acha que não tenho medo? Que não fico acordada de noite me perguntando se não estou sendo idiota? Se ele não vai cansar de mim em 2 semanas? E por que você acha que ele cansaria?
Porque eu não sou sofisticada, não sou chique, sou só eu. Uma moça simples do interior que trabalha em mercadinho e faz artesanato. Dona Terezinha largou o tricô e puxou a filha para sentar ao seu lado. Olívia Maria, você escuta aqui. Você é inteligente, bondosa, forte e linda, por dentro e por fora. Se esse homem não vê isso, o problema é dele, não seu. Mas sabe o que eu acho? Acho que ele vê exatamente isso. E é por isso que ele voltou, que liga todo dia, que está querendo fazer dar certo. E se não der certo, aí você vai sofrer, vai chorar e vai superar, porque é forte. A mãe segurou seu rosto com as duas mãos. Mas minha filha, e se der certo? E se for exatamente o que você estava esperando sem saber que estava esperando? Na sexta-feira, Robson voltou. Como prometido, chegou no meio da tarde, dirigindo mais devagar dessa vez, saboreando cada quilômetro que o aproximava dela. Quando estacionou em frente ao mercadinho, Olívia saiu correndo e se jogou em seus braços. Você voltou, sussurrou ela contra seu peito. Eu disse que voltaria. Sempre vou voltar. Naquele fim de semana, começaram a realmente se conhecer. Não mais a intensidade inicial do descobrimento, mas algo mais profundo. Conversas sobre medos e sonhos, sobre cicatrizes emocionais e esperanças para o futuro. Robson conheceu melhor a rotina dela, acompanhou-a ao mercadinho, viu-a trabalhar. Ficou impressionado com como ela se relacionava com cada cliente, lembrando nomes, perguntando sobre famílias, oferecendo não apenas produtos, mas conexão humana. Você é boa nisso, disse ele enquanto voltavam para a casa dela. Nisso o quê? Em se importar genuinamente com as pessoas. Não fingindo, não por interesse, apenas se importando. É como meu pai me criou. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Simples assim. Robson percebeu que havia muito que aprender com aquela simplicidade. No sábado à noite, sentados na varanda da casa de Olívia, com seus pais já dormindo, tiveram uma conversa difícil. Robson, precisamos ser realistas, disse Olívia. Você mora em Porto Alegre, tem negócios milionários, um estilo de vida que eu nem consigo imaginar. E eu moro aqui. Minha vida é aqui. Como isso pode funcionar? Ele pegou as mãos dela. Eu tenho pensado muito nisso. E acho que a resposta não é você vir completamente para o meu mundo ou eu vir completamente para o seu. É encontrarmos um meio termo. Como? Eu continuo com meus negócios, mas de forma diferente, mais equilibrada. Trabalho remoto alguns dias, menos viagens, mais tempo livre. E a gente divide nosso tempo. Alguns fins de semana aqui, alguns lá. Você conhece meu mundo, eu continuo conhecendo o seu. E a longo prazo? Robson hesitou. Não sei. Ainda não. Mas sei que quero descobrir. Com você. Olívia ficou em silêncio por um momento. Está bem. Vamos tentar. Mas, Robson, promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que vai ser honesto comigo. Se você perceber que isso não está funcionando, que eu não me encaixo no seu mundo, que está forçando demais, você me fala. Não me deixa ficar te segurando. Olívia, promete, insistiu ela. Eu prometo, mas promete você também. Se você se sentir pressionada a ser alguém que não é, se sentir que está perdendo sua essência, você me fala. Prometo. Selaram a promessa com um beijo. O primeiro beijo de verdade. E foi como se o mundo inteiro desaparecesse por um momento, existindo apenas aquele toque, aquela conexão, aquela certeza absoluta de que, por mais complicado que fosse, valia a pena tentar. Mas promessas feitas no calor do momento são uma coisa. Mantê-las quando a realidade se impõe é outra completamente diferente. E Robson e Olívia estavam prestes a descobrir que unir dois mundos tão diferentes exigiria mais do que amor, exigiria sacrifício, compreensão e uma coragem que nenhum dos dois sabia se possuía. 3 meses se passaram, 3 meses de idas e vindas, de ligações noturnas, de mensagens durante o dia. Robson cumpriu sua palavra. Todo fim de semana possível estava lá. Quando não podia ir, o peso da separação era físico. As mudanças que implementou em seus negócios estavam funcionando melhor do que esperava. As empresas continuavam lucrativas, algumas até mais do que antes, com gestão distribuída e equipes mais empoderadas. E ele estava mais feliz. Seus amigos de Porto Alegre notaram a transformação. Cara, o que aconteceu com você? Perguntou Marcelo, um colega empresário, durante um jantar em um restaurante refinado. Você
diferente, mais leve. Encontrei algo, alguém, que me faz lembrar por que estou vivo, respondeu Robson simplesmente. É aquela moça do interior de que você falou? Olivia, sim. Marcelo fez uma careta. Você tem certeza disso, mano? Quer dizer, sem ofensa, mas vocês são de mundos completamente diferentes. Como vai funcionar a longo prazo? Robson tomou um gole de vinho antes de responder. Não sei se vai funcionar, mas sei que vale a pena tentar. Ela me faz querer ser uma pessoa melhor, me faz questionar o que realmente importa. Isso é ótimo, de verdade, mas só cuidado para não idealizar demais, sabe? Ela é de um mundo simples. Quando a novidade passar... A novidade não vai passar, interrompeu Robson, com mais aspereza do que pretendia. Desculpa, é que não é sobre novidade. É sobre conexão real. Algo que eu nunca tive com ninguém antes. Marcelo levantou as mãos em rendição. Ok. Eu acredito em você. Só estava preocupado. Mas a preocupação de Marcelo ecoava as próprias dúvidas que, às vezes, assaltavam Robson às 3 da manhã. E se ele estivesse se iludindo? E se aquilo que sentia fosse apenas o fascínio pelo diferente, pelo escape que Olivia representava? Do lado de Olivia, os desafios eram diferentes, mas igualmente reais. Lia, você tem certeza disso? Perguntou sua melhor amiga, Cíntia, enquanto tomavam chimarrão na praça. Ele é rico, bonito, sofisticado. E você, não leve a mal, mas você é daqui. Você acha mesmo que ele vai querer algo sério com você? As palavras doíam, porque tocavam nos próprios medos de Olivia. Ele diz que sim. Claro que diz. Agora. Mas e quando ele cansar? Quando alguma patricinha da capital aparecer? Cíntia! Desculpa. Eu não quero te magoar. É que eu te amo e não quero ver você sofrer. Olivia suspirou. Eu também tenho medo. Mas sim, quando estou com ele, é como se tudo fizesse sentido. Como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que não sabia que estava faltando. Então vai em frente, mas de olhos abertos, tá? No 4º mês, Olivia finalmente aceitou o convite para passar um fim de semana em Porto Alegre. A viagem foi uma mistura de excitação e terror. Ela nunca havia saído do interior. Nunca havia visto uma cidade grande de verdade. Quando Robson foi buscá-la na rodoviária, ela quase não conseguia respirar direito com tanta gente, tanto barulho, tanto movimento. Está tudo bem, disse ele, pegando sua mão. Eu sei que é muito. Mas vamos devagar. O apartamento dele a deixou sem palavras. O luxo era além de qualquer coisa que havia imaginado. A vista, então... Olivia ficou na janela por 10 minutos, apenas olhando o Guaíba, a cidade se estendendo em todas as direções. Sim, muito, disse ela finalmente. Demais, só diferente. Ela se virou para ele. Esse é realmente seu mundo? Foi, mas estou tentando construir um novo, um que tenha espaço para os dois. Durante aquele fim de semana, Robson mostrou sua cidade. Levou-a aos parques, o Redenção, a Orla, onde encontraram pedaços de natureza em meio ao concreto. Jantaram em restaurantes. Ela insistiu em nada muito caro. Visitaram o centro histórico. Mas também houve momentos difíceis. No sábado à noite, Robson havia marcado um jantar com alguns amigos do círculo social dele. Olivia se arrumou com seu melhor vestido, simples, comprado em uma loja do interior. Quando chegaram ao restaurante chique e ela viu as outras mulheres, todas com roupas de grife, joias caras, maquiagem profissional, sentiu-se completamente deslocada. Durante o jantar, as conversas giravam em torno de assuntos que ela não entendia. Investimentos, viagens internacionais, marcas de luxo. Ela tentou participar, mas se sentia cada vez mais pequena. Uma das mulheres, Patrícia, ex-namorada de Robson, descobriu Olivia depois, foi particularmente condescendente. Então, Olivia, você é do interior? Que charmoso! Deve ser tão relaxante viver longe de todo o estresse da cidade. O tom era obviamente paternalista. Robson percebeu e intercedeu. Olivia tem sua própria empresa de artesanato. Trabalha muito e... Que fofo! Artesanato! Interrompeu Patrícia. Tipo aquelas coisinhas que vendem em feira? Olivia sentiu as bochechas queimarem. Sim, coisas feitas à mão, com significado. Depois, no carro voltando para o apartamento, Robson perguntou, você está bem? Eu percebi que ficou desconfortável. Seus amigos, eles me veem como uma curiosidade, a namoradinha simplória do interior do Robson. Eles não... Eles veem, sim, interrompeu ela, a voz trêmula, e não os culpo.
Eu realmente não pertenço a esse mundo, Robson. Ele parou o carro. Olivia, olha para mim. Quando ela o fez, ele continuou. Eles não importam. O que importa é nós dois. E se meus amigos não conseguem ver o quanto você é incrível, o problema é deles. Mas é seu mundo. São suas pessoas. E estou descobrindo que talvez sejam as pessoas erradas. Que talvez eu tenha cercado minha vida de superficialidade e chamado isso de sucesso. Ele segurou o rosto dela. Você me mostra o que é real. Não vou deixar que ninguém faça você se sentir menor por isso. Olivia chorou então, não de tristeza, mas de alívio, de amor, de medo também, porque começava a perceber o tamanho do abismo entre seus mundos e o quão difícil seria construir uma ponte. E enquanto ela dormia em seus braços naquela noite, em um quarto luxuoso que não parecia dela, Robson ficou acordado pensando quanto ele estava disposto a sacrificar de seu mundo antigo e quanto podia pedir que ela sacrificasse do dela, porque estava ficando claro que alguém teria que ceder. A pergunta era, quem? 6 meses de relacionamento, 6 meses de altos e baixos, de aprendizados e desafios. E chegou o momento em que não podiam mais adiar a conversa difícil. Era um domingo à noite, na casa no interior. Sentados na varanda, com as estrelas brilhando acima, Robson respirou fundo. Olivia, precisamos conversar sobre o futuro. Ela sentiu o coração apertar. Eu sei, isso não está funcionando. Essa coisa de ir e voltar, de viver em 2 mundos. Não é sustentável a longo prazo. Lágrimas encheram os olhos dela. Você quer terminar. O quê? Não. Ele pegou as mãos dela. É exatamente o oposto. Eu quero mais. Quero uma vida de verdade contigo. Mas para isso, precisamos tomar decisões. Olivia piscou, confusa. Que tipo de decisões? Eu estou te pedindo para se mudar para Porto Alegre comigo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Olivia retirou as mãos, levantou-se, caminhou até a beirada da varanda. Você está me pedindo para deixar tudo. Meus pais, minha cidade, meu trabalho, minha vida inteira. Eu sei que é muito, por isso que não estou pedindo para já, mas como uma possibilidade, um plano para o futuro próximo. E por que eu? Por que não você se muda para cá? Robson se levantou também. Porque meus negócios estão lá, porque... E minha vida está aqui, interrompeu ela, se virando. Meus pais estão envelhecendo. Eles precisam de mim, essa comunidade, essas são minhas raízes. E eu entendo isso. Por isso que não seria para sempre. Teríamos a casa aqui também. Viríamos todo fim de semana que pudéssemos. Seus pais poderiam nos visitar. Não seria abandonar. Seria expandir. Expandir, repetiu ela sarcástica. Você fala como se fosse fácil. Como se simplesmente empacotar minha vida e me mudar para uma cidade enorme onde não conheço ninguém fosse. Expandir. Você conhece a mim. Conheço. Robson, 6 meses. Nos conhecemos há 6 meses. E você está pedindo que eu jogue fora tudo por... Ela hesitou. Por nós. Por amor. Por um futuro juntos. As lágrimas corriam livremente agora. E se não der certo? E se eu me mudar e daqui a 1 ano você perceber que não funciona? Que você quer alguém mais sofisticada, mais adequada ao seu mundo? Isso não vai acontecer. Você não pode garantir isso. Robson respirou fundo, tentando controlar sua própria frustração. Você tem razão. Não posso garantir. Ninguém pode garantir nada em um relacionamento. Mas eu sei o que sinto. Sei que acordo todo dia pensando em você. Que dirijo 3 horas só para passar um fim de semana ao seu lado. Que você mudou minha vida de forma que eu nunca imaginei ser possível. Mas você não está mudando nada, explodiu Olivia. Você não está deixando sua vida, sua cidade, suas coisas. Você está pedindo que eu mude tudo. E se isso não funcionar, você continua com sua vida perfeitinha em Porto Alegre. E eu terei perdido tudo. A acusação pairou no ar. E Robson percebeu que ela tinha razão. Ele estava pedindo que ela fizesse todo o sacrifício. Você está certa, disse ele baixinho. Não é justo. Mas, Olivia, eu não sei como fazer isso funcionar de outra forma. Não posso simplesmente largar meus negócios. Eles sustentam não apenas a mim, mas dezenas de famílias que dependem daquelas empresas. E eu não posso simplesmente largar minha família. Ficaram ali separados por poucos metros, mas parecendo um oceano, cada um perdido em pensamentos. Finalmente, Olivia falou, a voz cansada. Eu preciso de tempo para pensar.
para conversar com meus pais, para decidir se estou pronta para dar esse passo. Quanto tempo? Não sei, algumas semanas, talvez um mês. E nós, enquanto isso, nós continuamos, mas sem pressão, sem cobranças, só sendo. Robson queria argumentar mais, queria fazer ela entender que era a decisão certa, mas viu a exaustão em seu rosto e se conteve. Está bem, sem pressão. Mas quando se despediram na manhã seguinte, ambos sabiam que alguma coisa havia mudado. Uma sombra havia caído sobre eles. E a pergunta que nenhum dos dois ousava fazer em voz alta era: e se o amor não fosse suficiente? As próximas semanas testariam não apenas o amor de Robson e Olivia, mas seus valores, suas prioridades e quem realmente eram quando as escolhas difíceis se apresentavam. E no final, ambos descobririam que às vezes amar alguém significa estar disposto a mudar não o outro, mas a si mesmo. 3 semanas se passaram. 3 semanas de conversas tensas, de silêncios pesados, de cada um lutando com suas próprias dúvidas. Olivia conversou com seus pais. A conversa não foi fácil. Ele está pedindo para você se mudar para Porto Alegre? Perguntou seu Mário, o senho franzido. Sim, pai. E você quer ir? Olivia hesitou. Eu não sei. Eu amo ele, mas também amo vocês. Amo minha vida aqui. Dona Terezinha, que havia ficado quieta até então, falou. Filha, vem cá. Puxou Olivia para sentar ao seu lado. Quando eu tinha sua idade, seu avô, meu pai, queria que eu ficasse aqui perto dele. Mas eu amava seu pai, que morava em outra cidade. Foi a decisão mais difícil da minha vida, deixar minha família e ir com ele. Você se arrependeu? Às vezes, nos primeiros anos, sentia falta. Muita falta. Mas olha para mim agora. Ela apontou para a casa, para seu Mário. Construí uma vida linda, uma família linda. Não troquei uma coisa pela outra, expandir, como esse moço disse. Mas e se não der certo? E se der? Retrucou Dona Terezinha. Filha, na vida a gente pode viver pelo medo ou pela esperança. Medo te mantém segura, mas presa. Esperança pode te machucar, mas também pode te levar a lugares que nunca imaginou. Seu Mário bufou. Terezinha, você está incentivando nossa filha a... Estou incentivando nossa filha a viver, interrompeu a esposa firmemente. Mário, olha para esse moço. Ele dirige 3 horas toda semana só para vê-la. Trata ela com respeito. Fez mudanças na própria vida por ela. Se isso não é amor, eu não sei o que é. O pai ficou quieto por um momento. Então, suspirando, disse, se você for, nós vamos te apoiar. Mas se ele te machucar, vai ter que lidar comigo. Olivia riu através das lágrimas e abraçou os 2 pais. Do outro lado, Robson também estava passando por sua própria jornada de autodescoberta. Sua irmã, Júlia, havia vindo de São Paulo para visitá-lo. A primeira vez em 2 anos que se viam pessoalmente. Então, disse ela enquanto tomavam café em um café chique do Moinhos de Vento, você está apaixonado por uma moça do interior e quer que ela largue tudo para vir morar com você em Porto Alegre? Quando colocado assim, soava ainda mais egoísta. É mais complicado que isso. É sempre mais complicado, mano. Mas a questão real é, você está disposto a comprometer também? Ou só está esperando que ela se adapte ao seu mundo? A pergunta o atingiu como um soco. Eu já fiz mudanças. Reduzi minha carga de trabalho, tô delegando mais, mas não está considerando se mudar, certo? Robson abriu a boca, fechou. Eu tenho os negócios aqui, que podem ser gerenciados remotamente, aparentemente, já que você está delegando. Júlia se inclinou para a frente. Robson, eu te amo, e tô feliz que você finalmente encontrou alguém que te faz feliz. Mas não pode esperar que ela sacrifique tudo, se você não está disposto a sacrificar nada. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Se os papéis fossem invertidos, se ela te pedisse para largar tudo e se mudar para lá, você faria? Silêncio. A resposta honesta era não sabia. É o que eu pensei, disse Júlia gentilmente. Então, talvez você precise descobrir o que é mais importante, seu estilo de vida ou seu amor por ela, porque talvez não dê para ter os dois. Foi Robson quem finalmente teve a grande revelação. Estava em mais uma reunião entediante quando percebeu algo. Não queria mais estar ali. Não estava mais empolgado com nada daquilo. Crescimento de receita, expansão de mercado, novos investimentos, tudo parecia vazio. O que queria era estar em uma varanda simples, tomando chimarrão,
conversando sobre coisas que realmente importavam. O que queria era acordar ao lado de Olivia todos os dias. O que queria era construir uma vida baseada em amor e significado, não em conquistas e status. E, de repente, a resposta ficou clara. Pegou o telefone e ligou para Olivia. Oi, atendeu ela, a voz cautelosa. Eu estava errado. Pausa. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre pedir que você largue sua vida. Sobre achar que você tinha que se encaixar no meu mundo. Ele respirou fundo. Olivia, e se fossem eu que me mudasse para aí? Silêncio total do outro lado. Então, sei o quê? E se nós morássemos aí, na sua cidade? Eu posso gerenciar meus negócios remotamente. Já venho fazendo isso parcialmente. Posso ir a Porto Alegre algumas vezes por semana, quando necessário. Mas nosso lar, nossa base, seria aí, perto da sua família, na sua comunidade. Robson, você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Percebi que passei 6 meses te pedindo para entrar no meu mundo. Mas você me mostrou que seu mundo, um mundo de conexões reais, de comunidade, de simplicidade significativa, é exatamente o que eu preciso. Mas seus negócios vão continuar. Só vou gerenciá-los de forma diferente, de forma mais saudável. E Olivia, ele fez uma pausa. Se não der certo, se eu descobrir que não consigo fazer funcionar, aí nós reavaliamos. Mas quero tentar. Quero fazer o sacrifício também. Não só você. Olivia estava chorando agora. Você faria isso? Realmente deixaria tudo? Por você? Por nós? Sim, num piscar de olhos. Mas fazer uma promessa é uma coisa. Cumpri-la é outra. E Robson estava prestes a descobrir que mudar de vida não é apenas mudar de endereço. É confrontar quem você realmente é, quando tudo o que define sua identidade é tirado. 2 meses depois, Robson Cavalcante oficialmente se mudou para a pequena cidade do interior. A notícia chocou todo mundo. Seus sócios acharam que ele estava tendo uma crise. Seus amigos apostavam que duraria no máximo 3 meses. Sua mãe chorou, primeiro de preocupação, depois de felicidade, quando viu o brilho nos olhos do filho. Eu só quero que você seja feliz, meu filho, disse ela quando ele foi se despedir. E faz muito tempo que não te vejo assim, vivo. Vendeu o apartamento luxuoso. Não precisava mais. Reduziu drasticamente suas posses materiais. Manteve apenas o essencial e algumas coisas de valor sentimental. Descobriu surpreendentemente que havia liberdade em ter menos. Compraram uma casa juntos, ele e Olivia. Nada ostentoso, mas maior que o normal para os padrões da cidade. 3 quartos, quintal grande, varanda espaçosa. Simples, mas cheia de potencial. Os primeiros meses foram desafiadores. Robson tinha romantizado a vida no interior. A realidade era mais complexa. Acordar com galos cantando às 5 da manhã, ele que sempre dormiu em apartamento à prova de som. Conhecer todas as suas compras porque a fofoca viajava à velocidade da luz. Ter internet instável, justamente durante reunião importante via vídeo. Supermercado que fechava às 6 da tarde. E os olhares. Os olhares. Alguns de curiosidade, outros de desconfiança. O que ele está fazendo aqui mesmo? Perguntavam, não tão baixinho quanto pensavam. Houve dias que Robson questionou sua decisão. Sentado diante do computador, tentando fazer reunião com internet travando, vendo através da janela seu Mário lidando tranquilamente com as vacas, pensava, no que me meti? Olivia percebia. Está se arrependendo? Perguntou uma noite, a voz pequena. Robson olhou para ela, sem maquiagem, com a camisola simples, cabelo preso de qualquer jeito, e percebeu que não estava se arrependendo. Estou me ajustando, corrigiu. É diferente, mais difícil do que imaginei em alguns aspectos. Mas não me arrependo, nunca. Você pode ser honesto comigo. Estou sendo. Olha, não é fácil. Abrir mão de certas comodidades, de certa eficiência. Mas sabe o quê? Ganhei outras coisas. Acordar com você todo dia. Almoçar com seus pais, caminhar até a praça sem trânsito enlouquecedor, conhecer pessoas pelo nome, respirar ar puro. E isso é suficiente? Ele puxou-a para perto. Está se tornando. A cada dia, um pouco mais. E gradualmente, surpreendentemente, foi se tornando. Robson descobriu que trabalhar remotamente era não apenas viável, mas melhor. Com menos interrupções e ambiente mais tranquilo, era mais produtivo em menos horas. As reuniões que precisava presencial,
Agendava para o mesmo dia, otimizando viagens. Começou a fazer parte da comunidade. No começo foi estranho, o forasteiro rico. Mas aos poucos, conforme demonstrava que estava ali para ficar, que respeitava as pessoas e o lugar, foi aceito. Ajudou seu Pedro do posto quando o computador pifou. Implementou sistemas simples de gestão. Auxiliou Dona Benedita com marketing digital para seu restaurante. Criou perfil no Instagram que atraiu turistas. Ofereceu consultoria gratuita para alguns pequenos negócios locais. Não fez por marketing pessoal. Fez porque era a pessoa certa a fazer. E aos poucos, as pessoas começaram a vê-lo não como intruso, mas como parte da comunidade. Seu Mário foi o mais difícil de conquistar. O homem era protetor e desconfiado, mas Robson persistiu. Passava domingos ajudando na fazenda. Descobriu que trabalho manual tinha algo de terapêutico. Pedia conselhos sobre horta que começou no quintal. Escutava histórias antigas com genuíno interesse. Um dia, 6 meses após a mudança, seu Mário colocou a mão no ombro de Robson. Você é bom homem. Demorei para ver, mas agora vejo. Cuida da minha filha. Foram poucas palavras, mas significaram o mundo. Olivia, por sua vez, também passou por transformações. Com Robson morando ali, ela se sentia mais segura para sonhar maior. Expandiu seu negócio de artesanato. Robson ajudou com a parte técnica, website, sistema de vendas online, gestão de estoque. Mas o produto, a essência, era toda dela. E começou a vender não apenas localmente, mas para todo o Brasil. Sua autenticidade, sua história, a moça do interior que criava peças com alma, ressoava com pessoas cansadas de produtos industrializados, sem personalidade. Você está crescendo, disse Robson orgulhoso, quando ela fechou um contrato grande com rede de lojas em São Paulo. Nós estamos crescendo, corrigiu ela. Você me deu as ferramentas. Mas mais importante, você me deu a confiança de acreditar que meus sonhos eram válidos. E ali, na casa simples que se tornou lar, Robson percebeu algo profundo. Havia passado a vida toda perseguindo sucesso. Mas sucesso, descobriu, não era sobre quanto você tinha ou quanto impressionava outros. Sucesso era acordar feliz, era amar e ser amado, era sentir-se parte de algo maior, era construir vida com significado, não só com conquistas. E enquanto os meses se transformavam em um ano, Robson e Olivia construíam algo raro e precioso. Uma vida autêntica, baseada em amor verdadeiro e valores compartilhados. Mas o maior teste ainda estava por vir. Um teste que determinaria se o que haviam construído era forte o bastante para durar para sempre. 1 ano e meio depois daquele encontro casual na estrada, Robson tinha certeza absoluta de algo. Queria passar o resto da vida com Olivia. Planejou cuidadosamente. Não queria algo ostentoso ou fora do caráter deles. Queria algo significativo, que honrasse a jornada que haviam percorrido. Pediu a bênção de seu Mário e Dona Terezinha primeiro. Foi à casa deles em uma tarde de quinta-feira, nervoso como nunca esteve em nenhuma negociação milionária. Seu Mário, Dona Terezinha, vim pedir permissão para casar com a Olivia. Seu Mário o estudou por um longo momento. Então, pela primeira vez, sorriu abertamente. Demorou, rapaz. Estava esperando há meses você juntar coragem. Dona Terezinha riu, enxugando lágrimas. Você tem nossa bênção. Seja sempre feliz com nossa menina. Escolheu a colina para o pedido, o lugar onde tudo começou, onde o pneu furou e o destino interveio. Levou Olivia lá em um sábado ao entardecer, sob pretexto de querer ver o pôr do sol. Ela não suspeitou de nada. Haviam feito aquilo dezenas de vezes no último ano. Estendeu uma manta, trouxe chimarrão. Ele havia aprendido a preparar direito. Alguns quitutes que Dona Benedita havia preparado secretamente. Sentaram ali, observando o sol descer em tons de laranja, rosa e violeta. A paisagem que ambos amavam tanto. Olivia, começou ele, o coração martelando, você sabe o que aconteceu aqui nesta colina há 1 ano e meio? Ela sorriu. Seu pneu furou. Minha vida mudou, corrigiu. Eu estava perdido. Completamente perdido em um mundo que eu mesmo havia construído, mas que não fazia mais sentido. E você... Ele segurou as mãos dela. Você apareceu, e não apenas me ajudou com o pneu, você me ajudou a encontrar o caminho de volta para mim mesmo. Robson, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Este último ano, morando aqui, construindo uma vida com você, tem sido o ano mais feliz da minha vida. Não foi sempre fácil. Tive que abrir mão de muitas coisas,
Mas ganhei tudo o que realmente importa. Ele tirou do bolso uma pequena caixa, mas antes de abri-la, continuou. Esta não é uma aliança caríssima de joalheria famosa. É uma aliança feita pelo seu Antônio, o artesão daqui da cidade, com prata da região e uma pedra que encontrei aqui mesmo, na fazenda do seu pai, porque eu queria algo que representasse nós, nossa história, nossas raízes. Abriu a caixa. A aliança era simples, mas linda. Prata polida com pequena pedra azul incrustada. Olívia Maria, você quer casar comigo? Não pelo que tenho ou posso oferecer, mas pelo que somos juntos, pelo futuro que podemos construir, pelo amor que é tão real que transformou completamente nossas vidas. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Sim, sussurrou. Sim, sim, sim. Ele colocou a aliança em seu dedo e a puxou para um beijo. E ali, naquela colina onde tudo começou, selaram a promessa de um futuro juntos. Quando se separaram, Olívia olhou para a aliança, depois para ele. É perfeita, exatamente como deveria ser. Você é que é perfeita, exatamente como deveria ser. Ficaram na colina até as estrelas aparecerem, falando sobre o futuro, sobre os sonhos que compartilhavam, sobre a família que queriam construir. Quantos filhos você quer? Perguntou Olívia. Uns 3, você? Uns 2. Ela riu. Vamos ter que negociar. Minha especialidade, brincou ele. E onde vamos morar? Aqui? Porto Alegre? Meio termo? Aqui é nosso lar, disse Robson com certeza. Mas podemos ter um apartamento pequeno lá também. Ir e voltar quando necessário. O melhor dos 2 mundos. O melhor dos 2 mundos, repetiu ela. Gosto disso. A notícia se espalhou pela cidade em menos de 24 horas. Na segunda-feira, todo mundo já sabia. E ao contrário das preocupações iniciais de Robson, a reação foi esmagadoramente positiva. Sobre tempo, exclamou Dona Lourdes, abraçando ambos efusivamente. Vão precisar de bolo de casamento? Ofereceu Dona Benedita imediatamente. A igreja está livre no mês que vem, informou o padre Anselmo. E assim, envolvida pelo calor daquela comunidade que havia aprendido a amar, começaram os preparativos para um casamento que seria exatamente como eles, autêntico, cheio de significado e absolutamente único. O casamento seria simples, mas inesquecível. Mas antes disso, Robson e Olívia teriam que navegar os desafios de unir, não apenas 2 pessoas, mas 2 famílias e 2 mundos completamente diferentes. E descobririam que amor verdadeiro não é só sobre o casal, é sobre todas as pessoas que eles trazem consigo para a jornada. Os preparativos do casamento revelaram mais diferenças e semelhanças entre seus mundos do que qualquer outra coisa até então. A família de Robson finalmente veio conhecer a cidade e a família de Olívia. Sua mãe, Dona Vera, uma mulher elegante acostumada com a vida urbana sofisticada de Porto Alegre. Sua irmã Júlia, com o marido e os 2 filhos. Alguns tios e primos. O choque cultural inicial foi visível. Mãe, não tem hotel 5 estrelas aqui, explicou Robson pacientemente. Mas a pousada da Terezinha é muito boa. Limpa, confortável, café da manhã maravilhoso. Dona Vera olhou ao redor da cidade pequena com uma mistura de apreensão e curiosidade. É pitoresco. Mas foi no almoço de apresentação das famílias que as coisas realmente começaram. Dona Terezinha havia preparado um banquete. Arroz carreteiro, galinha ensopada, salada de batata, pão caseiro, doces típicos. Comida simples, mas deliciosa, feita com amor. A mesa grande na casa de Olívia reuniu todos. De um lado, a família simples do interior, gente da terra, de mãos calejadas e coração aberto. Do outro, a família urbana de Porto Alegre, educada, reservada, ainda calibrando como se comportar naquele ambiente. Os primeiros minutos foram tensos, silêncios constrangedores, tentativas educadas de conversação que caíam no vazio. Foi seu Mário quem quebrou o gelo. Dona Vera, disse ele com sua honestidade característica, a senhora deve estar pensando que nós somos muito simples para seu filho. Todos ficaram paralisados. Dona Vera piscou, surpresa pela franqueza. E talvez sejamos mesmo, continuou seu Mário. Não temos estudos chiques, não entendemos de negócios milionários, não viajamos para o exterior, mas tem uma coisa que sabemos fazer: amar. E criar filhos que sabem amar também. Sua Olívia,
Nossa, Olivia, é a melhor coisa que já criamos. E seu filho, que achei que era só mais um playboy da capital vindo se divertir por aqui, provou ser homem de caráter. Então, se a senhora conseguir aceitar a gente, simples como somos, vai ganhar uma família que vai amar seu filho como se fosse nosso. Houve um momento de silêncio absoluto. Então Dona Vera, para surpresa de todos, começou a chorar. Desculpem, é que vocês me lembraram de onde eu vim. Antes de casar com o pai do Robson, antes de morar em Porto Alegre, eu também era de cidade pequena. Também tinha essa simplicidade, essa autenticidade, e em algum momento perdi isso. Enterrei sob camadas de convenção social e preocupação com aparências. Levantou-se e foi até seu Mário e Dona Terezinha. Obrigada. Obrigada por lembrarem do que realmente importa e por terem criado a mulher que ensinou meu filho a viver de novo. Abraços, lágrimas, e de repente as barreiras começaram a cair. Júlia e Olivia descobriram que tinham senso de humor similar. Os filhos de Júlia ficaram fascinados com a fazenda, correndo atrás das galinhas com a pureza das crianças urbanas, descobrindo o campo. O marido de Júlia e seu Mário começaram conversa profunda sobre futebol, linguagem universal masculina. E conforme a tarde progredia, regada a chimarrão e risadas, duas famílias completamente diferentes começaram a se tornar uma. Os preparativos em si foram aventura à parte. Robson queria contribuir financeiramente para um casamento maior, mais elaborado. Olivia recusou veementemente. Não é sobre quanto gastamos, insistiu ela. É sobre o significado. Quero algo autêntico, não um showzinho para impressionar ninguém. Chegaram a um acordo. Casamento simples, mas bem feito. Na igreja da cidade, cerimônia tradicional. Recepção na praça, montada especialmente para o evento com barracas, mesas compridas, decoração rústica com flores do campo. A comunidade inteira se envolveu. Dona Benedita e um time de senhoras assumiram a comida, pratos típicos gaúchos feitos em quantidade suficiente para alimentar exército. Seu Antônio e outros artesãos locais criaram decoração. A banda local se ofereceu para tocar. É assim que fazemos por aqui, explicou Dona Lourdes para a perplexa mãe de Robson. Comunidade cuida dos seus. Robson também teve que fazer concessões. Queria contratar fotógrafo profissional caro de Porto Alegre. Olivia insistiu no filho da Dona Rosa, que estava começando carreira de fotografia. Mas ele não tem experiência em casamentos sofisticados, argumentou Robson. Bom, porque nosso casamento não vai ser sofisticado, vai ser real. E o Pedrinho vai capturar isso perfeitamente, porque ele nos conhece. Conhece esse lugar. E Robson aprendeu, novamente, a confiar, a aceitar que nem sempre o mais caro ou o mais renomado é o melhor. Às vezes, o que tem coração é o que realmente importa. Uma semana antes do casamento, Robson e Olivia tiveram um momento de quietude na varanda da casa deles. Você está com medo? Perguntou ele. Apavorada, admitiu ela. E você? Aterrorizado. Olharam um para o outro e riram. Do que você tem medo? Quis saber Olivia. De não ser marido bom o suficiente. De você descobrir que casar comigo foi erro. De não conseguir te fazer feliz a longo prazo. Ela pegou a mão dele. E eu tenho medo de não ser sofisticada suficiente para seu mundo. De você se arrepender de ter deixado sua vida antiga. De não conseguir te dar filhos que estejam à altura das expectativas da sua família. Olivia, olha para mim. Quando ela o fez, ele continuou. Você é exatamente o que preciso. Não uma versão sofisticada de você. Não tentando ser alguém que não é. Apenas você. Isso é mais do que suficiente. É perfeito. E você é exatamente o que eu preciso. Não o empresário milionário. Não o cara de terno e gravata. Mas o homem que cava a horta comigo aos domingos. Que toma chimarrão com meu pai. Que me faz rir e me segura quando choro. Selaram com beijo. E os medos, embora não desaparecessem completamente, ficaram menores. Porque no final, o que importava era isso. Escolherem um ao outro. Todos os dias. Por todos os dias que viessem. E quando o dia do casamento finalmente chegou, Robson e Olivia estavam prontos. Prontos não porque sabiam que seria fácil, mas porque sabiam que seria real. E real com todos os seus desafios e imperfeições, era infinitamente melhor do que qualquer fantasia perfeita.
O dia amanheceu perfeito. Céu azul sem uma nuvem, temperatura agradável, brisa suave, como se o próprio universo estivesse celebrando. Olivia acordou na casa dos pais. Tradição dizia que noivos não deviam se ver antes da cerimônia. Dona Terezinha entrou no quarto com café e pão caseiro. Bom dia, minha noiva. Olivia sorriu, ainda sonolenta. Bom dia, mãe. Não consigo acreditar que é hoje. Acredite. E vai ser lindo. Dona Terezinha sentou na cama. Antes de tudo começar, quero te dizer uma coisa. Estou tão orgulhosa de quem você se tornou. Da mulher corajosa que arriscou seu coração. Da parceira forte que soube o que queria e não abriu mão de si mesma no processo. Seu pai e eu, nós te amamos tanto. Lágrimas escorreram. Mãe, não me faça chorar antes mesmo de começar. Na pousada, Robson estava igualmente nervoso. Júlia havia assumido o papel de dama de honra masculina, ajudando-o a se arrumar. Respira, mano, você está pálido. E se eu desmaiar no altar? Aí vai ser hilário e todos vão tirar fotos. Ela ajustou a gravata dele, um modelo simples, não ostentoso. O terno também era mais discreto do que usaria no passado. Elegante, mas não exagerado. Júlia, eu estou fazendo a coisa certa? A irmã parou o que estava fazendo e olhou para ele seriamente. Robson, te vi mudar completamente no último ano. Vi você passar de um workaholic exausto para alguém que realmente vive. Vi você aprender a rir de verdade, a conectar com pessoas de verdade. Essa moça, ela te salvou. Então sim, você está fazendo a coisa certíssima. A igreja estava lotada. Praticamente a cidade inteira estava lá, além dos convidados de Porto Alegre. As diferenças eram óbvias. Um lado vestido mais formalmente, outro mais simplesmente. Mas de alguma forma, naquele espaço sagrado, as diferenças pareciam insignificantes. Robson estava no altar, as mãos tremendo, quando a música começou. E então ela apareceu. Olivia estava radiante. O vestido era simples, sem armações exageradas, sem cauda dramática. Um modelo em renda delicada, elegante em sua simplicidade. Cabelo semipreso com flores naturais, não artificiais. Maquiagem leve que realçava sua beleza natural sem escondê-la. Mas era o rosto dela que tirou o fôlego de Robson. O sorriso radiante, os olhos brilhantes de felicidade, a certeza absoluta refletida em cada traço. Ela caminhava ao lado de seu Mário, que tentava manter compostura, mas tinha lágrimas escorrendo. Quando chegaram ao altar, ele colocou a mão da filha na de Robson. Cuida dela, disse simplesmente. Ou vai ter que lidar comigo. Mas disse isso sorrindo. E Robson soube que tinha a bênção completa daquele homem. O padre Anselmo conduziu cerimônia linda e pessoal. Conhecia Olivia desde que ela nasceu e havia se tornado amigo de Robson no último ano. Hoje, disse ele, não celebramos apenas união de dois corações, celebramos união de dois mundos. Robson veio de lugar diferente, de vida diferente. Olivia nasceu e se criou aqui. Poderiam ter deixado essas diferenças os separarem, mas escolheram o caminho mais difícil e mais bonito. O caminho de construir ponte entre mundos, de aprender um com o outro, de crescer juntos. Chegou a hora dos votos. Haviam escolhido escrever os próprios. Robson foi primeiro, a voz embargada. Olivia, quando aquele pneu furou há 1 ano e meio, eu estava perdido. Completamente perdido em um mundo que eu mesmo havia criado, mas que não fazia mais sentido. Você apareceu, com seu sorriso genuíno, suas mãos calejadas de trabalho honesto, seu coração enorme, e me mostrou outro caminho. Não um caminho fácil, não um caminho sem sacrifícios, mas um caminho com significado. Eu prometo que vou passar o resto da minha vida honrando o presente que você me deu. Prometo te amar nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo ser parceiro de verdade, dividindo responsabilidades e sonhos. Prometo nunca esquecer de onde vim e nunca deixar de valorizar aonde nós estamos. Prometo te fazer rir, enxugar suas lágrimas e caminhar ao seu lado, não importa para onde a vida nos leve. Você me salvou, Olivia, e vou passar cada dia tentando ser homem digno do seu amor. Não havia olho seco na igreja. Então foi a vez de Olivia, a voz tremendo mas firme. Robson, quando te vi naquela estrada, frustrado com um pneu furado, minha primeira reação foi ajudar. Porque é assim que fui criada. Quando vê alguém precisando, você ajuda.
mas nunca imaginei que aquela ajuda simples mudaria minha vida completamente. Você me mostrou que sonhar grande não significa perder suas raízes, que é possível crescer sem esquecer de onde veio, que amor verdadeiro não é sobre perfeição, é sobre aceitação completa de quem o outro realmente é. Você deixou uma vida inteira para estar aqui comigo. Deixou conforto, status, tudo o que conhecia. Isso não é um sacrifício pequeno. Então eu prometo que vou passar o resto da minha vida fazendo valer a pena. Prometo ser seu porto seguro quando o mundo ficar complicado. Prometo te desafiar a ser melhor sem exigir que você seja diferente. Prometo construir contigo uma vida cheia de amor, risadas, aventuras e simplicidade significativa. Prometo honrar seus sacrifícios sendo parceira verdadeira em tudo. Eu te amo não pelo que você tem, mas por quem você é. E isso nunca vai mudar. Padre Anselmo teve que pausar para se recompor. Metade da congregação estava chorando abertamente. Robson e Olívia, continuou ele finalmente, em nome de Deus e desta comunidade que os testemunha, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. E quando se beijaram, a igreja explodiu em aplausos e gritos de alegria. A recepção na praça foi exatamente como Olívia havia sonhado. Autêntica, calorosa, cheia de vida. Mesas compridas com toalhas de tecido xadrez, comida farta servida em travessas, chope artesanal, crianças correndo livremente, idosos contando histórias, jovens dançando, música ao vivo com banda local tocando desde música gaúcha tradicional até hits pop, gente de Porto Alegre misturada com gente da cidade pequena, empresários de terno conversando animadamente com agricultores, a mãe sofisticada de Robson dançando desajeitadamente, mas feliz com seu Mário. Foi durante a primeira dança, uma música gaúcha suave e romântica, que Robson sussurrou no ouvido de Olívia. Obrigado. Por quê? Por acreditar em mim, por não desistir quando foi difícil, por me ensinar o que realmente importa. Ela encostou a cabeça no peito dele. Obrigado você, por ter coragem de mudar, por me dar asas, sem exigir que eu voasse para longe das minhas raízes, por me amar exatamente como sou. Quando a música terminou, fizeram um brinde. Robson propôs: a amor verdadeiro, que atravessa diferenças, supera desafios e nos torna pessoas melhores. A Olívia, minha esposa, minha parceira, minha salvação. E a todos vocês, que nos cercam com apoio e carinho. Saúde! Saúde! Ecoou a multidão. A festa durou até a madrugada. E quando finalmente terminou, quando os últimos convidados se foram, e Robson e Olívia ficaram sozinhos na praça quase vazia, sentaram em um banco e olharam as estrelas. Conseguimos, disse ela. Isso é só o começo, respondeu ele. Eu sei, e não vejo a hora de viver o resto. O casamento havia sido perfeito não por ser impecável, mas por ser real, por refletir quem eles realmente eram, dois mundos unidos por amor verdadeiro. Mas agora, como marido e mulher enfrentariam o verdadeiro teste, construir uma vida juntos, dia após dia, ano após ano. E descobririam que o amor não é apenas um sentimento, é uma escolha diária de continuar escolhendo um ao outro, não importa o que venha. 3 anos de casados, 3 anos que haviam passado em um piscar de olhos, mas que, simultaneamente, pareciam uma vida inteira de memórias construídas. A casa que compraram juntos havia se transformado em um lar de verdade. O jardim que Olívia plantou florescia exuberante. A horta que Robson insistiu em fazer, mesmo sem ter jeito nenhum no começo, agora produzia legumes frescos. A varanda onde passavam as tardes havia virado extensão de suas almas. Ali riam, choravam, sonhavam, planejavam. Robson estava na cozinha preparando café quando Olívia apareceu ainda de camisola, cabelo bagunçado, lindamente imperfeita. Bom dia, meu amor, disse ela, abraçando-o por trás. Bom dia, minha vida. Ele se virou para beijá-la. Consegue acreditar que já são 3 anos? Às vezes parece ontem, outras vezes parece que sempre estivemos juntos. Sentaram na varanda com o café, ritual matinal que nunca pulavam. Era nesses momentos quietos que realmente se conectavam. Sabe o que percebi? Disse Robson. Eu estava relembrando de como era minha vida antes de te conhecer, e é como se fosse outra pessoa, outra vida completamente. Para melhor? Para imensamente melhor. Não tem nem comparação. Ele pegou a mão dela. Meus negócios continuam bem.
Até melhor em alguns aspectos, porque aprendi a delegar e confiar. Mas agora eles são meio para um fim, não o fim em si. Meios de sustentar essa vida que construímos. E você não sente falta da adrenalina, da pressão, do status? Robson pensou honestamente antes de responder. Às vezes sinto falta da emoção de fechar um grande negócio. Mas aí eu olho para você, para a nossa vida, para como acordo feliz todo dia, e percebo que essa é uma emoção muito maior, mais duradoura, mais real. Olivia sorriu. Você sabe que estou grávida de 3 meses, né? Robson quase engasgou com o café. O quê? Ela riu da expressão dele. Surpresa. Mas... Você não tinha dito nada. Queria ter certeza. E queria contar de forma especial. Mas acabei soltando assim mesmo. Ela estava radiante. Você vai ser pai, Robson. Ele a puxou para abraço apertado, lágrimas escorrendo. Vamos ter um bebê. Um bebê. Ou bebês, pode ser gêmeos, corre na família. Não importa, 1, 2, 10, eu te amo tanto. E vou amar esse bebê tanto. Ficaram ali abraçados, chorando de felicidade, imaginando o futuro que estava tomando forma. Mais tarde naquele dia, contaram para os pais. Dona Terezinha chorou. Seu Mário tentou esconder as lágrimas, mas não conseguiu. Por videochamada, Dona Vera e Júlia gritaram de alegria. Vou ser vovó, exclamou Dona Vera. Preciso começar a fazer tricô já. Meu sobrinho ou sobrinha vai crescer no melhor dos 2 mundos, disse Júlia. Que sorte! E era verdade. Aquela criança cresceria conhecendo tanto a simplicidade do interior quanto as oportunidades da cidade grande. Teria raízes profundas e asas fortes. O melhor que Robson e Olivia podiam oferecer não era dinheiro, mas valores, amor e equilíbrio. Os meses de gravidez trouxeram mais mudanças. Robson estava mais protetor do que nunca, Olivia mais radiante. Transformaram um dos quartos em berçário, mas ao invés de contratar decorador caro, fizeram juntos. Pintaram as paredes. Robson pintou mais a si mesmo do que a parede, mas valeu o esforço. Montaram móveis, com muita discussão e algumas palavras fortes, mas montaram. Dona Terezinha costurou cortinas e enxoval. É perfeito, disse Olivia, olhando o quarto finalizado. Não é de revista, é melhor. É nosso. Em uma noite, 9 meses de gravidez, sentados na varanda sob estrelas, tiveram conversa profunda. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Olivia. Robson não respondeu imediatamente. Pensou verdadeiramente. Não, nada. Cada escolha, cada sacrifício, cada momento difícil valeu a pena porque levou até aqui. E você? Eu tinha medo, admitiu ela. Medo de não ser suficiente para o seu mundo. Medo de você se arrepender de ter deixado tudo. Mas você sabe o que aprendi? Que amor verdadeiro não é sobre ser suficiente. É sobre ser aceita completamente, imperfeições e tudo mais. E com você, eu sou. Você não é só suficiente, Olivia. Você é tudo. O bebê nasceu em uma manhã chuvosa de primavera. Uma menina, perfeita e minúscula, com os olhos atentos do pai e o sorriso que prometia ser como o da mãe. Sofia, disseram juntos quando a enfermeira perguntou o nome. Sofia Cavalcante. Quando Robson segurou a filha pela primeira vez, chorou como nunca havia chorado. Ali, naquele serzinho frágil e precioso, estava materializado todo o amor que sentia por Olivia, todo o sentido de sua jornada, toda a promessa de um futuro melhor. Oi, Sofia, sussurrou. Eu sou seu pai, e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser o melhor pai do mundo. Vou te ensinar a sonhar grande, mas manter os pés no chão. Vou te mostrar que sucesso é ser feliz, não ter coisas. Vou te amar do jeito que sua mãe me ensinou a amar, completa, incondicionalmente, verdadeiramente. Olivia, exausta, mas radiante, observava marido com a filha. Você já é o melhor pai do mundo. A vida nos anos seguintes foi cheia, de alegrias, desafios, crescimento constante. Sofia cresceu forte e saudável, uma mistura perfeita dos dois. Tinha a determinação do pai e a gentileza da mãe. Crescia entre 2 mundos. Às vezes em Porto Alegre visitando a vovó Vera e tia Júlia, outras vezes no interior, correndo pelos campos com vovô Mário. O negócio de artesanato de Olivia continuou crescendo, mas sempre de forma sustentável. Ela havia treinado outras mulheres da comunidade, criando cooperativa. Não era sobre ficar rica, era sobre fazer diferença. Robson continuou gerenciando seus negócios, mas com equilíbrio.
Trabalho de 3 dias em Porto Alegre, 4 no interior. Nunca perdia eventos importantes da família. Nunca escolhia dinheiro sobre amor. Foi em seu 5º aniversário de casamento que tiveram conversa que resumiu tudo. Estavam na colina, sempre a colina, onde tudo começou. Sofia dormia no carrinho, o sol se punha dourado e perfeito. Lembra quando estava aqui com o pneu furado? Perguntou Olivia. Como esquecer? Foi o melhor pneu furado da história da humanidade. Ela riu. Você estava tão perdido? Eu estava. Mas você me encontrou. Não, corrigiu ela. Nós nos encontramos. 2 mundos que não faziam ideia de que precisavam um do outro. Robson a puxou para perto. Sabe qual é a parte mais incrível? Não foi fácil. Teve momentos que duvidamos, momentos que custou caro, mas valeu cada segundo, cada lágrima, cada sacrifício, cada momento de dúvida. Valeu por isso aqui, por nós, por Sofia, por essa vida absurdamente imperfeita e perfeitamente feliz. Concordo completamente. Olivia encostou a cabeça no ombro dele. Então, para onde vamos a partir daqui? Para onde a vida nos levar? Juntos, sempre juntos. E ali, naquela colina onde um pneu furado havia mudado 2 vidas para sempre, Robson e Olivia renovaram silenciosamente suas promessas. De amor, de parceria, de continuar escolhendo um ao outro todos os dias. Porque no final, descobriram a verdade mais simples e profunda. Amor verdadeiro não é encontrar pessoa perfeita. É encontrar pessoa imperfeita e escolher vê-la perfeitamente. É ter coragem de mudar, de crescer, de sacrificar. É construir ponte entre mundos. É transformar 2 eus em um nós sem perder essência individual. É exatamente o que eles fizeram. E era mais do que suficiente. Era tudo. 10 anos depois daquele pneu furado, Robson e Olivia estavam sentados na mesma varanda, agora com mais algumas rugas, alguns fios de cabelo branco e infinitamente mais histórias para contar. Sofia, agora com 5 anos, brincava no jardim. Um novo bebê, Miguel, 2 anos, tentava segui-la desajeitadamente. Você alguma vez imaginou isso? Perguntou Robson. Isso o quê? Tudo isso. A vida que construímos, os filhos, a paz. Olivia pensou. Não exatamente assim. Sonhei com amor, com família, com felicidade, mas não imaginei exatamente isso. A realidade foi melhor do que qualquer sonho. Muito melhor, concordou Robson. E enquanto observavam os filhos brincarem, enquanto sentiam brisa suave e ouviam sons familiares da pequena cidade, que se tornou lar verdadeiro, ambos sabiam com certeza absoluta. Aquele pneu furado havia sido intervenção do destino. Havia sido o universo dizendo, aqui, esta pessoa, este lugar, este amor. É isso que você estava procurando sem saber. E eles haviam tido coragem de ouvir, coragem de mudar, coragem de amar verdadeiramente. E isso, no final das contas, fez toda a diferença. Porque no final, não são as coisas que acumulamos que definem nossa vida, mas os momentos que vivemos e as pessoas que amamos. E quando você encontra alguém que transforma sua alma, que te faz querer ser melhor, que te mostra que a verdadeira riqueza está em conexões genuínas, você segura firme e nunca deixa ir.